Fala, turma! Espero que esteja tudo excelente com vocês. Turma, vamos começar o nosso vídeo do nosso radar semanal. E no nosso radar a gente vai ver as ações, de Banrisul, Fleury e Copa que estão no nosso radar semanal. A maior alta da semana na B3, a maior queda da semana na B3 e divulgação de resultados do terceiro tri dessas ações. Turma, começando por Banrisul, acionou a nossa entrada em R$ 12,06, mas com os ajustes no papel ficou em R$ 11,83. Nessa semana que passou, a máxima foi em R$ 14,40, dando a parcial que a gente tinha definido, pessoal, em R$ 14,23, tá bom? Inclusive na quarta eu lembrei, quem me segue, inclusive se você não me segue lá no X, já faz isso, Neto Alves, Neto com 2 T's, BR. Neto Alves, BR, tá bom, turma? Então lá no X eu já tinha dito, que Banrisul tinha acionado a parcial no R$ 14,23, tá bom, turma? E a mínima foi em R$ 13,75, sendo uma alta na semana que passou de 1,51%. Vamos ver o papel, pessoal? Aqui, ela acionou, a nossa parcial em R$ 14,23. E o incrível é que não conseguiu fechar. Acima da nossa parcial. Na quinta-feira, turma, ela fechou em R$ 14,22. O nosso preço do stop já está acima do nosso preço de entrada na região dos R$ 11,90, tá? Pode ser qualquer valor, pessoal, abaixo desse candle dos R$ 12, tá bom? E acima do nosso preço de entrada no 11,83. Então, essa região aqui, você pode colocar o stop, tá bom, turma? E aguardar. Se o papel continuar acima dos R$ 13, R$ 14, eu vejo a nova região para a gente estar colocando o nosso stop, tá bom, turma? E deixar o papel andar, tá bom? Mais uma coisa de Banrisul. Não, eu vou falar lá nos resultados sobre os resultados de Banrisul. Turma, vamos continuar o nosso vídeo. Fleury, pessoal. Fleury sem oportunidade de entrada, a máxima foi em 16,19 e a mínima em 15,68 e a alta na semana foi de 1,27%, tá bom? Turma, aqui tá o papel de Fleury, tá? Nada para ser feito, tá, pessoal? Nada para ser feito. Ele tá tentando, superar a região lá dos 16,20, mas nada a ser feito, tá bom, turma? Vamos continuar, pessoal, o nosso vídeo agora com Copa. Copa sem oportunidade de entrada, tá bom, turma? A máxima em Copa foi em 129,42 e a mínima em 123,82 e Copa teve um recuo, uma queda na semana de pouco mais de 3%. Vamos ver como está o papel. Aqui, turma. Ainda ele continua naquela região lateral do 122 até o 130 mais ou menos. Ainda continua nessa lateralidade. Turma, sem nada para ser feito em Copa. Vamos continuar o nosso vídeo. Agora a maior alta da semana na B3. E foi em Marfrig, tá, pessoal? A máxima foi em 24,40 e a mínima em 18,38. E, turma, na semana, Marfrig subiu mais de 33%. Turma, olha o que o papel fez na semana, tá? Aqui, foi a segunda-feira. Aí, da terça até a sexta só subiu, tá bom, turma? Só subiu. Como ele não estava no nosso radar alternativo, eu não vi essa compra, tá, pessoal? Aqui da terça-feira.
porque ele teria dado essa compra aqui na terça-feira, mas o papel não estava no nosso radar alternativo. Nada para ser feito, tá? Foi só para ver a maior alta. Só na sexta, turma, o papel subiu, só para vocês terem uma ideia, quase 12%. Quase 12% só na sexta-feira, tá bom, turma? Então, nada para ser feito em Marfrig. Vamos continuar o nosso vídeo. Agora, com a maior queda, e segundo alguns critérios, foi na ação de Apvida. A máxima foi em 32,77 e a mínima 16,75, sendo uma queda superior a 42% na semana, turma. Olha o que o papel fez, pessoal. Abriu num gap fortíssimo, né, na quinta-feira, de baixa, e continuou caindo na sexta-feira, tá bom, turma? Nada para ser feito nesse papel, nada. Turma, vocês podem estar achando estranho aqui, tá? Essa movimentação em junho. Isso aqui, pessoal, foi agrupamento de 15 para 1. Ou seja, pegaram 15 ações e essas 15 passou a ser uma. Então, com esse agrupamento, o papel saiu da região dos R$3, né? Próximo dos R$3, e foi lá para a região, pessoal, próximo dos 40, né? Nesse agrupamento de 15 para 1. Ficou lateral e agora, né? Provavelmente isso aqui está com cara de resultado. O papel caiu drasticamente, tá bom, turma? Drasticamente. Então, nada para ser feito, tá? Ele tem um enorme espaço para cair ainda mais, mas eu não venderia, tá bom? Eu não venderia e muito menos compraria. Então, nada para ser feito, só mesmo como curiosidade, tá bom, turma? Vamos continuar o nosso vídeo. E aí o calendário, tá, turma? No calendário, o que é que aconteceu? Já foi, né, o resultado de Fleury. Essa semana que passou foi o de Banrisul. Então, e próxima semana, na quinta-feira, na quarta, vai ser divulgado o resultado de Copa, na quinta, conferência, tá bom, turma? Como é feriado, quem quiser aí, ó, um programa pro feriado da quinta-feira, assistir a conferência de resultados de Copa. Vou pegar aqui só um detalhe para a gente falar sobre os resultados de Banrisul, turma. Pessoal, comparado os 9 primeiros meses de 24 com os 9 primeiros meses de 25, o lucro líquido cresceu, pessoal, 50%, tá vendo? E o terceiro tri de 24 em relação ao terceiro tri de 25 foi ainda maior, tá bom, turma? Mas também a gente tem que ver aqui, despesas administrativas, tá? Houve um crescimento, principalmente se for comparado com os últimos 3 meses, tá bom, turma? Turma, então, como eu tinha falado, né? Se comparado o terceiro tri de 24 com o terceiro tri de 25, o aumento foi de 66%. Mas se a gente compara o segundo tri de 25 com o terceiro tri de 25, pessoal, houve uma redução de quase 13% e talvez foi isso que o mercado não gostou, tá bom, turma? Pessoal, um outro detalhe que a gente tem que observar nos resultados de Banrisul é a questão das despesas administrativas, tá? A gente vê que em relação ao tri de 24, pessoal, o aumento foi de 1%, certo? Só que em relação ao segundo tri de 25, turma, olha o aumento aqui, 2,4%. Pessoal, né, é um destaque. Serviços técnicos e especializados é outro destaque. O maior destaque do aumento foi aqui, amortização e depreciação. Tá, pessoal? Aqui que foi o grande vilão. Outro destaque também foi para... Só que agora positivo, foi para negociação de aluguéis e condomínios. Houve uma redução maior que 70%, 72% de redução, tá bom, turma? Turma, esses eram os principais pontos que eu queria mostrar para vocês em relação aos resultados de Banrisul. Como eu já falei,
o lucro líquido veio muito acima, né, em relação aos 9 primeiros meses de 2024 e em relação ao terceiro tri de 24 também. Só que essa questão da depreciação e amortização, a questão também dos gastos com pessoal, que está sendo levemente acima da inflação, a questão da inadimplência da pessoa física ter aumentado em relação o terceiro tri de 24. Tem a questão também, turma, da folha de pagamentos dos funcionários do estado do Rio Grande do Sul, que está em negociação com o governo do Rio Grande do Sul, tá? Então, todos esses pontos fizeram com que o mercado não ficasse tão eufórico com os resultados de Banrisul como de outras empresas, e faz com que, né, o papel possa ser que sinta alguma dificuldade nessas próximas semanas, mas eu também falei, pessoal, que o resultado veio 11% acima das expectativas dos principais analistas, tá bom? Pessoal, vamos continuar o nosso vídeo? Pessoal, aqui, né, vocês se lembram da nossa trava calendário de venda com CAL? Essa trava calendário foi encerrada essa semana, também coloquei lá no meu X, tá? Que estava encerrando essa posição e sugerindo para que vocês encerrassem. E ela foi uma trava calendário de venda com CAL em Braskem. Pessoal, essa semana Braskem subiu e subiu bastante. Vamos ver como ficou o papel de Braskem rapidinho? Turma, aqui o que o papel fez, ó, subiu e subiu muito, né, pessoal? Subiu bastante, chegando a tocar lá nos 8,19, né? Superando a região de R$8. Deixa eu botar no semanal pra gente ver uma coisa. Ó, o que eu falei. Pessoal, vocês se lembram disso aqui que eu falava? Turma, o papel desce, mas ele geralmente volta nessa linha. O papel desce, mas geralmente volta nessa linha. E foi o que aconteceu, né? No semanal ele está voltando agora, né, na região dos R$8,20. E no diário, turma, essa região aqui estava aqui, ó. Quando a gente entrou, estava por volta daqui, né, na nossa trava calendário de venda com CAL, por volta da região dos 7,50, 7,40, ele foi e superou aquela região que a gente tinha definido, né, de 7,80, fazendo com que a gente encerrasse a nossa trava calendário de venda com CAL, tendo um retorno, turma, superior a 1.300%, que é o que a gente vai ver agora, turma. Vamos ver como tá? Ó, a J, né, a gente teve prejuízo, certo? De cerca de 6 centavos por lote, né? No caso, multiplicando o lote mínimo, que são 100, R$6 por lote. Deixa eu me tirar da tela. Na K, que foi a que a gente encerrou, a gente teve cerca de 1.300%, tá, turma? Como vocês podem ver, o nosso custo total ficou em cerca de 2 centavos por lote, e o retorno foi acima de R$25 por lote, né? Pouco mais de R$26 por lote, tá bom? Lote mínimo de 100, tá, turma? Como eu fiz 200 porque eu gosto de parcial, o meu custo ficou em 4 e o retorno em 54, tá? E Banrisul, a gente fez uma parcial nos 14,23, tá, turma? Dando nessa parcial um retorno de 20%, pouco mais de 20%, tá bom, turma? Então, no geral, turma, o nosso retorno está acima de 12%, tá? Se for pegar tudo que a gente fez até agora das operações encerradas, tá um retorno em cima do capital inicial necessário em cerca de 12%. Turma, a gente está falando de menos de 4 meses. Então, 12% para menos de 4 meses é um excelente retorno, sem muita exposição ao risco, sem muito calor, tá bom, turma? E a gente continua com a nossa operação aberta, tá, pessoal? Em Banrisul, tá? E fica aberta a outra metade, tá?
Na sexta-feira, Banrisul fechou em R$ 14,14. A posição aberta está dando um retorno no momento de pouco mais de 19%, tá bom, turma? Lembrando de colocar o stop, turma, acima do preço de entrada, o que significa que Banrisul não tem risco nenhum. Turma, esse foi o nosso radar semanal, né? Dando todas essas explicações para vocês, dando todo esse retorno para vocês, né? Das nossas posições. Quero muito pedir a gentileza de você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Turma, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso, né, às nossas análises, às nossas recomendações e ter em menos de 4 meses um retorno superior a 12%, sendo que a gente está com a operação aberta em Banrisul, né, com a outra parte que sobrou da parcial. E se for pegar pescaria, né, a última que a gente fez em Braskem, é um retorno acima de 1.300%. Então, pessoal, compartilha porque tem muita gente que está deixando de aprender e também de fazer operações extremamente rentáveis, tá bom, turma? Meu muito obrigado. Me segue, turma, mais uma vez, já falei, vou repetir, me segue lá no X, tá? Neto Alves BR. Meu muito obrigado por assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo Radar Semanal, tá bom, turma? Fiquem todos com Deus e um forte abraço.